Quando a gente vem falar de doença autoimune, a gente tem que primeiro explicar algumas situações, né? Primeira situação, como surgem as doenças autoimunes? De onde vem? Primeiro, o que é uma doença autoimune? Uma doença autoimune, como o próprio nome diz, é uma doença em que o nosso próprio sistema imunitário, nosso próprio sistema imune, ele começa a identificar um determinado tecido do nosso corpo como um tecido estranho, como um invasor. E aí ele começa a agredir esse tecido, gerando um processo inflamatório importante nesse tecido, o que vem provocar uma inflamação crônica e aí até mesmo a degradação desse órgão e a disfunção desse órgão, fazendo com que ele não cumpra o seu papel, enfim, provocando uma infinidade de efeitos aí, dependendo do local onde ele é acometido. Então vamos lá explicar que maneira que o nosso corpo começa a desenvolver uma doença autoimune. E aí eu vou entrar na tua praia, Ruth, naquilo que você gosta tanto, que é o motivo de estudo da tua vida toda. O intestino, a função intestinal. Vamos começar explicando o que é uma proteína. Uma proteína, ela é formada de vários pedacinhos, várias letrinhas que nós chamamos de aminoácidos. Então a gente tem que tentar fazer uma analogia para que as pessoas que estão do outro lado aí nos entendam, como se fosse uma palavra bem grande. A gente já falou isso aqui uma vez, né? E essas letrinhas são os aminoácidos. As nossas células intestinais todas, elas são todas elas assim, ó, fechadinhas, bem fechadinhas. E quando a gente come uma proteína, que a gente vai digerir uma proteína dessa, ela vai ser quebrada em vários pedacinhos. E o nosso intestino, ele consegue absorver, através da parede intestinal, no máximo 3 letrinhas juntas. A maioria, o ideal é que absorva uma, né? Ou então 2, que é um dipeptídeo, ou então 3, que seria um tripeptídeo. E aí, esse aminoácido vai chegar lá, entrar dentro da célula intestinal, e ele cai na nossa corrente sanguínea. E aí, a partir do momento que esse aminoácido entrou dentro da nossa corrente sanguínea, ele chega lá no sangue e o nosso sistema de verificação de defesa vem aqui e fala assim, eu te conheço, vai cumprir o seu papel. E ele dá a volta e vai embora. E aí, o que acontece? A partir do momento onde eu começo a ser submetido a uma alimentação inflamatória, a uma alimentação com alimentos dos quais eu tenho intolerância, ou então com muitos processados, né, na realidade, com muitos produtos químicos nessa formação, aquilo ali vai gerar um processo inflamatório intestinal, fazer com que aumente muito a quantidade de bactérias ruins em detrimento das bactérias boas. E isso gera um processo inflamatório intestinal muito grande. E essa inflamação, ela vai pegar as células intestinais que eram bem grudadinhas assim, e elas afastam essas células intestinais. E por esse buraco aqui, vão passar, além de fragmentos de bactéria, pedaços de vírus, fragmentos de vírus, toxinas, mas o grande problema é que passa por esse buraquinho aí vários pedaços de proteínas mal digeridas. Ou seja, um pedaço de uma palavra cheio de letrinha. E aí, quando esse pedaço de proteína mal digerido chega dentro da sua corrente sanguínea, aquele nosso sistema de verificação de defesa, ele vem aqui, ó, e faz assim, eu não te conheço, você é um invasor. E vai marcar aquilo ali com vários anticorpos para que as outras células de defesa do nosso corpo venham e deem um combate àquilo ali. E se você tiver uma predisposição genética para uma determinada doença, por um mecanismo que a gente conhece em biologia e medicina chamado mimetismo molecular, se essa quantidade, se essa sequência de letrinhas for exatamente igual, a mesma sequência de letrinhas de um determinado órgão, vamos dar como exemplo aqui o principal e mais comum, a tireoide, todo o nosso sistema imune vai agredir a nossa tireoide achando que ela é um invasor e vai desenvolver aquilo que a gente conhece como tireoidite de Hashimoto. Um outro exemplo, se for igual do nosso tecido cerebral, pode desenvolver esclerose múltipla. Se for igual ao nosso a pele, por exemplo, um lúpus, uma psoríase, um vitiligo, igual às células intestinais, vai desenvolver uma retocolite ulcerativa, uma doença de Crohn, enfim. O que vocês têm que entender é que todas as doenças autoimunes começam no intestino, e a segunda coisa que eu quero que vocês compreendam é que todas essas doenças autoimunes são doenças inflamatórias. E aí eu vou falar para vocês uma interleucina aqui, que ela é fundamental nessa questão das doenças autoimunes. Na realidade, um linfócito, né, chamado TH17. Então, eu quero que vocês guardem bem esse número, TH17. Por que eu estou dizendo esse númerozinho para vocês, esse linfócito T, TH17, e eu quero que vocês gravem? Porque já existem inúmeros, mas
inúmeros artigos mostrando, até mesmo dentro da medicina cartesiana, que onde nós encontramos muito excesso de TH17? No autismo, no lúpus, na psoríase, na artrite reumatoide, na retocolite ulcerativa e, pasmem aqui também, muito excesso de TH17 nos pacientes com câncer. Esse linfócito TH17, ele é altamente estimulador da produção de citocinas inflamatórias específicas, né? Então, posto isso aí, eu quero que vocês gravem esse nome, TH17, porque agora nós vamos falar a respeito diretamente do hormônio D e todo mundo vai entender aonde eu quero chegar com essa situação. A primeira coisa que eu quero que vocês também entendam quando eu falo do hormônio D, vitamina D, que é a mesma coisa, é que essa vitamina D que a gente dosa no nosso corpo e que a gente dá para vocês todos tomarem, né? Ela não é a forma ativa da vitamina D. Ela é a forma que nós chamamos de biodisponível, ou seja, é uma forma inativa que tem o poder de, dentro do nosso corpo, se transformar na forma ativa, e essa sim é quem vai fazer efeito. E aí o que acontece? Por que muitas pessoas perguntam, Ronald, por que a questão da vitamina D é uma questão muito individual? Por que algumas pessoas controlam bem com 10 mil, outras pessoas controlam bem com 15 mil, outras pessoas controlam bem com 20 mil, e outras pessoas, como é o caso das pessoas com doenças autoimunes, precisam muitas vezes de doses diárias de 30 mil, de 40 mil, de 50 mil ou de 60 mil. Aquela dose vai ser uma dose individual para determinadas pessoas. Porque é simples, porque algumas pessoas têm muita facilidade metabólica, e isso pode ser determinado pelo quadro nutricional e metabólico e também de uma forma genética. Algumas pessoas têm muita facilidade em transformar essa forma inativa na forma ativa dentro do nosso corpo, e outras pessoas não. Tem muita dificuldade em converter a forma inativa na forma ativa. E para essas pessoas é que tem que ser dado uma atenção especial, porque é essa vitamina D quem vai regular não apenas a questão do nosso sistema ósseo, né, da reabsorção óssea e tudo mais, evitando a osteopenia e a osteoporose, mas principalmente o nosso sistema imune.